tarde a todos. Eu agradeço muito o convite. Os convites da ACES são ordens em geral, não me lembro de ter recusado nenhum, e não é a primeira vez que falo, ou aqui ou nas organizações mais descentralizadas. E para além disso, peço-lhes desculpa porque eu obedeço às ordens do António, os pedidos do António são ordens, mas eu não tenho realmente credenciais. Queria começar por baixar as expectativas. Eu não tenho credenciais especiais para falar sobre a vinda de Bento XVI a Portugal, que não sejam realmente as de um observador e de um participante nos acontecimentos, ou se quiserem, já vamos falar daqui a pouco, de alguém tocado por vários momentos, e por isso, obviamente, não falo como um modelo, nem falo da dimensão teológica, nem recriarei as exortações doutrinárias do Santo Padre. Ouvi as palavras do Papa Bento XVI e entre essas palavras estava claramente uma exortação aos leigos maduros, à intervenção dos leigos maduros e ao empenho daqueles que, tendo lugares com alguma dimensão pública, uma exortação para que não deixem em silêncio a sua fé. Foram as palavras do Papa. E, portanto, mesmo sem credenciais, mesmo acreditando no Espírito Santo, obedecendo a ordens, aqui vão ter a maçada de me aguentar alguns minutos para lhes falar sobre a visita do Santo Padre, em especial sobre a importância dessa visita do Santo Padre, especificamente a Portugal. Eu, previamente, uma das razões pelas quais hesitei quando o António fez o desafio é que não há nada pior do que dizer heresias, ou não há nada pior do que ensinar coisas erradas, e esse filtro, esse crivo é muito necessário para os católicos que falam em público. Eu sei que aqui iria sempre pregar a convertidos e que não corria o risco de perturbar corações com um ou outro erro, mas de qualquer maneira esse ponto era importante. Mas eu resolvi-o com a minha irmã ontem à noite, fiz-lhe uma passagem das minhas opiniões e ela deu-me um nihil obstat, e isso dá-me outra segurança daquilo. Mas uma das coisas também que me interpelou, eu tive uma profunda indignação com um comentário de Miguel Sousa Tavares sobre a vinda do Papa a Portugal, e achei que de facto havia uma parte pessoal, egoística. Eu queria ter um esforço relativamente a essa intervenção do Miguel Sousa Tavares e, por outro lado, alguém tinha a obrigação de dizer, seja qual for o lugar, alguma coisa sobre a forma como ele tratou jornalisticamente e como comentador a vinda do Papa. Vamos então aos pontos. Eu sei que a todos nós aquilo que temos a nossa fé razoavelmente arrumada em geral, a todos nós a vinda do Papa toca-nos de uma maneira especial que às vezes os outros não conseguem perceber. E toca-nos, exalta-nos, põe-nos a refletir, interpela-nos, comove-nos, entusiasma-nos, desperta ideias, desperta projetos de renovação, e alguns dos não crentes ficam espantados e acham que este contentamento dos católicos com a vinda do sucessor de Pedro, que é um aspecto da sociedade, que é também um aspecto da sociedade de espetáculo, não percebem que para nós este contacto, o toque
um olhar de amor é absolutamente essencial e determinante numa fé que se faz e que se propaga também por contacto, por olhares de amor, por atenções e por presenças físicas. O que, aliás, é normal. Nós somos humanos, somos matéria e a nossa fé é uma fé para homens. E os homens precisam da ligação com a matéria, precisam dessas ligações com as coisas, precisam do toque. O despertar dos corações só se faz com presenças muito próximas, ou faz-se melhor com presenças muito próximas. A abertura do coração não se faz por intermédio dos Twitters ou do Facebook ou de e-mails, e é por isso também, o Padre Mário Rui depois fará se vir aqui alguma heresia, é por isso também que o nosso sacramento, por excelência, inclui matéria, e não, ainda bem que inclui matéria, e não apenas gestos ou fórmulas ou soluções mágicas. E, portanto, digam o que disserem aqueles que não percebem que o povo católico fique exaltado, comovido, faça novos propósitos, se sinta alegre por receber o representante de Pedro, não percebem nada da própria vida dos homens. É evidente que nós nos temos de sentir assim, e isso não é nenhuma futilidade. Essa alegria, essa vontade de estar, não tem nada a ver com futilidade, nem tem nada a ver com a sociedade de espetáculo do nosso tempo. Tem a ver com a nossa necessidade humana de renovarmos as nossas crenças, a nossa fé, os nossos propósitos em realizações que têm alguma coisa de material juntamente com o espiritual. E, portanto, a primeira coisa que lhes diria é que eu ouço de fora os não católicos dizer sim, umas manifestações, uma grande... E o Miguel Sousa Tavares dizia sim, o Papa veio buscar banhos de multidão quando a Igreja estava debaixo de críticas. Não percebem que isso não tem nenhuma adesão à realidade. Nós precisamos de um olhar de amor. A fé propaga-se e vive-se de pessoa para pessoa. É evidente que o efeito da visita do Papa não poderia ser substituído por uma condensação dos discursos num iPad ou num e-mail. E, portanto, a sua visita tem desde logo esse aspecto para nós os que acreditam, em primeiro lugar, de conforto pessoal e espiritual, e também, mas desta vez também de conforto intelectual. Desculpem-me se vou parecer elitista, mas na palavra deste Papa, para quem conheça os escritos dele enquanto Ratzinger e não como Papa, e para quem conheça depois os escritos ou as encíclicas ou as homilias, desta vez também a visita do Papa não trouxe apenas, perdoe-me mais uma vez se vou pisar um terreno perigoso, não trouxe apenas aquela linguagem dos iniciados, aquela linguagem dos crentes, com aquele jargão ou aquela terminologia dos que conhecem profundamente a fé e que falam dela e que às vezes se torna absolutamente inextrincável para o comum daqueles que pertencem a outras crenças ou a outras verdades. Aqui tenho a certeza que posso dizer, porque o Papa disse. Este Papa não usa esta linguagem. Este Papa é um Papa profundamente preocupado com a fórmula, e com a fórmula não no sentido de construir um discurso literário perfeito, mas com a fórmula no sentido de explicar os caminhos da razão que o levam às suas conclusões ou às suas proclamações. Nós já tivemos muitas visitas, ou algumas visitas de papas. Eu não gosto de fazer comparações, todos eles
tinham, sobre vários pontos de vista, missões fantásticas, pontificados inesquecíveis, mas desta vez a vinda de Bento XVI acrescentou a essa nossa dimensão espiritual e de pertença à comunidade uma dimensão intelectual diferente. E o Papa, obviamente, Miguel Sousa Tavares, não percebe nada deste tema. O Papa não veio limpar a imagem, nem veio à procura de multidões impressionantes que podem ser servidas nos telejornais ou nos mídias, porque ele justamente é o Papa da exigência, da reforma, da reaprendizagem. Um Papa que acha que a recristianização do mundo, ou em especial da Europa, se vai fazer outra vez à volta de mosteiros. E é evidente que quem não lê as coisas que Bento XVI escreve, fazendo comentários sobre a visita nos termos em que nesse telejornal, infelizmente, o Miguel Sousa Tavares fez, fica apenas pela espuma da aparência e não percebe os aspectos profundos. Este Papa da exigência é um Papa muito pouco preocupado com as audiências. Um Papa que às vezes mostra que sabe que a exigência é muitas vezes na sociedade moderna incompatível com a quantidade, e que percebe que uma fé exigente, embora proclamada de forma intelectualmente razoável e suave, sempre exigente, que uma fé exigente não pode, no mundo moderno, aspirar a grandes, ou não pode aspirar a imediatas multidões de aderentes. Esperam o contrário. Este Papa, aliás, espera que aconteça o contrário e é realista no modo como trata a diferença que existe entre a cultura do racionalismo puro e a mensagem da fé católica. Depois, portanto, em primeiro lugar, a visita do Papa foi importante, sumariando por este toque que nós precisamos, deste olhar de amor que desperta as pessoas, e nós sabemos como elas se despertaram, e desperta mesmo aqueles que não pertencem, que não professam a nossa verdade, mesmo aqueles que estão fora desse círculo, ou que não conhecem tão bem a Cristo. Vários vultos em Portugal ficaram tocados pela figura deste Papa e pela palavra deste Papa, a começar desde logo pelo meu amigo Pacheco Pereira, que disse uma coisa que eu gostaria de não me esquecer mais, que é: o Papa Bento XVI puxou por alguns dias para cima a vida dos portugueses em Portugal. E acho que esse é o melhor sumário deste aspecto pessoal, de toque, de abertura de coração, da nossa emoção ao vermos o Santo Padre. O melhor sumário foi feito pelo Pacheco Pereira, que obviamente não acredita, ou que diz que não acredita. O Papa puxou para cima, durante alguns dias, a vida de um país que está em baixo por várias razões, desanimado por várias razões, sofrendo vários dramas políticos, económicos, de destino, e esse país durante alguns dias foi puxado para cima, quer o país dos católicos, quer mesmo o outro país, não pôde ficar indiferente ao tom, à suavidade, à ordem, ao modo como os católicos portugueses manifestaram o seu apreço e protestaram publicamente a sua fé durante esses dias. E, portanto, foi importante, no plano de ver o olhar e o sorriso, num segundo aspecto, ver o olhar e o sorriso de um homem. Eu confesso-lhes que eu não sou muito impressionável por figuras. Não sou propriamente um homem de sentimentos públicos, de manifestações públicas.
Mas não pude, mesmo tendo essa frieza, infelizmente, essa frieza, ou esse lado mais frio, que eu suponho que é um defeito e não uma qualidade, não pude ficar indiferente ao olhar e ao sorriso de um homem que é muitas vezes apresentado como um falcão, um dogmático fechado, um guardião da fé. Em alguns aspectos os não católicos falam quase de um fanatismo, e que afinal esteve sempre, não só com esse sorriso e com aquele olhar doce, mas sempre dialogante, suave, inteligível, sem deixar de ser exigente. E eu acho que isso acabou por tocar todas as pessoas, os católicos e os não católicos. Mas em terceiro lugar, a visita do Papa Bento XVI teve importância pela palavra, e seria estranho que não fosse assim, que a principal responsabilidade dele fosse a palavra e que não fosse por aí que a viagem dele tivesse tido um significado especial. E teve em primeiro lugar na forma. Repito aquilo que lhes dizia há pouco, não por ele procurar um cuidado literário ou procurar uma organização das frases que, do ponto de vista da estética moderna do discurso, torne atraente ou alinhado com os critérios contemporâneos, mas porque ele usa uma linguagem quase didática ou escolar, com uma racionalidade sempre presente, com a preocupação de explicitar o caminho que ele leva, o caminho intelectual para chegar às conclusões, mas uma linguagem que é ao mesmo tempo simples. E os discursos densos, literariamente elegantes, que ao mesmo tempo são simples, carregados de densidade cultural, só podem ser proferidos por alguém que eu diria, usando as palavras do Apocalipse, que tenha devorado o livro. O Papa é um homem eminentemente sábio, podia falar as coisas que ele disse no Centro Cultural de Belém, ou que disse em Fátima, ou que disse em Lisboa, ou que disse no Porto, podia dizer numa universidade qualquer do mundo. Aquelas palavras não eram palavras para catacumbas, para trincheiras, para católicos recolhidos à defesa. Eram palavras que ele poderia proferir com admiração geral, mesmo por parte dos não católicos, em qualquer sítio do mundo, com elevação cultural e com elevação racional. E, portanto, nesse sentido, aquilo que lhes dizia há pouco, uma linguagem muito mais despida dos elementos tradicionais de iniciados, com que por vezes os papas ou os bispos ou os sacerdotes se dirigem ao povo dos fiéis, muito mais despido dessa linguagem iniciática e com uma linguagem muito mais racional e, nesse sentido, muito mais universal e aberta. Uma linguagem de sábio, repito, de quem mastigou os livros, de quem devorou os livros, de quem tem uma sabedoria profunda. E isso está mesmo na própria homilia em Fátima. Quer dizer, podia-se esperar que o Papa da razão, se quiserem, que um Papa com um percurso de intelectual tão sólido, com uma densidade cultural tão importante, cedesse, se tornasse, mudasse a sua conversa para uma conversa de iniciados mais fechada em Fátima. Mas mesmo aí o Papa tem uma intervenção em que introduz a razão no ponto em que talvez nós menos esperássemos que a razão entrasse e onde a razão tem muitas vezes mais dificuldade de penetrar. O Papa, em Fátima, preocupou-se em explicar racionalmente o que é uma visão de Deus, ou uma visão transcendente, tida por pessoas
com certas condições culturais e pessoais num certo momento histórico, mostrando que o que interessa muito mais naquilo que se diz ou naquilo que se comenta sobre aquilo que viram os pastorinhos é perceber que eles tiveram uma visão de Deus que é transmitida, obviamente, pelas suas palavras, nas suas condições pessoais, com a sua cultura, no seu momento e no seu tempo, e que isso está longe, e que isso que os nossos adversários gostam de comentar e ridicularizar, está muito longe de ser a coisa mais importante. Quer dizer, mesmo ali, naquele santuário impressionante, naquele momento impressionante, com aquelas figuras, o Papa teve o cuidado de introduzir uma racionalidade e uma explicitação do caminho importante para se perceber o essencial, sobretudo para as mentalidades mais analíticas ou mais exigentes. Mas isto é a forma. Eu, se tivesse muito tempo, António, não tenho. Vou o conteúdo, mas o conteúdo está muito para além da forma. A forma a mim tocou-me especialmente, mas isso podia ser apenas um aspecto de elitismo pessoal, de que me penitencio desde já, mas o conteúdo da palavra do Papa aqui em Portugal, e deixando de lado, obviamente, as outras coisas, de que muitas outras pessoas, aliás todas, poderiam falar melhor do que eu, o conteúdo das mensagens do Papa em Portugal teve de facto aspectos muito importantes que eu acho que é preciso lembrar. Em primeiro lugar, o Papa tratou os portugueses como destinatários especiais das suas exortações. E alguns dirão, mas não é isso que todos os Papas fazem em todos os lugares onde vão? Não é isso que fazem também todos os Presidentes de Repúblicas ou altos dignatários quando vão a um país? Ou, se quiserem, de um modo mais rasteiro, os políticos, quando vão falar às terras, não dizem sempre coisas fantásticas sobre as terras e as gentes das terras? Vamos dizer que, desta vez, desculpem-me, mas o Papa, quando se dirige aos portugueses e os trata lembrando as suas missões, lembrando as suas descobertas, lembrando o seu contributo para a cristianização do mundo, quando se dirige a ele, aos portugueses, o Papa dirige-se com um sentido específico. O Papa acredita realmente, o Papa Bento XVI e Ratzinger, antes do Papa Bento XVI, tem um pensamento especial sobre a Europa, que aliás até poderia suscitar muitas controvérsias, muitas conferências e muito debate, e sobre a missão da Europa na cristianização do mundo. O Papa atribui à Europa, não como território, mas como cultura, uma responsabilidade por acumular uma tradição clássica, greco-romana e judaico-cristã, uma tradição que os homens dessa cultura, desse espaço cultural, não se conseguem desligar facilmente, ao mesmo tempo que o mundo se desliga completamente, ou grande parte do mundo, ou do pensamento moderno, se desliga desses aspectos da tradição espiritual e dessas raízes filosóficas e culturais. E o Papa, ao contrário, pensa o Miguel de Sousa Tavares, que acha que veio cá procurar audiências e fotografias, o Papa acha mesmo que os portugueses, por estarem muito ligados a essa tradição cristã, católica, de missão e de estarem muito perto, de não se conseguirem separar dessa tradição espiritual e ser, portanto, um povo na Europa território onde é muito visível a ligação a esses aspectos mais espirituais, o Papa acha que nós temos obrigações especiais e temos uma missão especial na recristianização da Europa. Ele não fez a homilia que fez no Terreiro do Paço como se fosse uma pura cortesia para que diria a qualquer povo. Entendo eu que a sua insistência na Europa, que causa até alguma inquietação a outros, noutros pontos do mundo. O Papa, a Igreja é universal, o Papa fala para as pessoas de todo o mundo, porque esta insistência na Europa?
é porque o Papa acredita que a recristianização tem, ou incide especialmente como obrigação, sobre quem tem a tradição da cultura europeia, e dentro desses que têm essa tradição, obviamente o Papa reconhece que em Portugal há uma ligação mais estreita, ou há menos rejeição, ou que Portugal é um desses países, desse espaço cultural, onde, apesar de todos os modernismos, entre aspas, a que vamos assistindo, apesar de tudo, há uma rejeição mais clara à ideia de separar completamente o homem da dimensão religiosa ou transcendente. E, portanto, eu acho que a comunicação do Papa é mesmo para nós. Não é por pura cortesia de alto dignatário, é mesmo para nós. O Papa acha que há de facto um diálogo entre a secularização e a fé, e que o racionalismo é bom, mas acha que um racionalismo que exclua a dimensão religiosa do homem é um racionalismo puro, que se desliga completamente do próprio homem e do sentido do homem, e acha que nós portugueses, podemos especialmente perceber isso e podemos especialmente guardar e propagar esse pensamento. O Papa acha, aliás, um aspecto que me parece importantíssimo, não só para Portugal, que será difícil, apesar de tudo o que proclamam os políticos modernos, mais racionalistas, e que querem separar ou ignorar ou desprezar a dimensão religiosa do homem, o Papa acha que a cultura europeia, se esquecer dessa sua tradição, das suas raízes cristãs e dessa sua dimensão transcendente, histórica, dificilmente poderá dialogar com eficácia com outras culturas do mundo, com muita importância e muito peso, para quem a religião e a fé têm um peso evidente no dia-a-dia, diremos nós até algumas um peso demasiadamente grande no dia-a-dia. O Papa acha que uma Europa desligada do transcendente, secularizada em nome de uma razão pura que ignora a tradição, que ignora a dimensão religiosa do homem, será uma Europa incapaz de dialogar com o mundo, apesar de todos os seus anseios, das estratégias de Lisboa, de todos os seus propósitos grandiosos de intervenção e de importância no quadro do mundo novo. Essa Europa ultra-racional, que despreza a dimensão religiosa do homem, terá pouca eficácia no diálogo com outras culturas, com outras civilizações, onde essa religião e o domínio do transcendente têm importância, e será sempre relegada para segundo lugar na própria vida material e secular das potências que querem influenciar. É mais fácil, de facto, falar da recristianização num país que, por tradição, por história, entende o que são as raízes, a herança, que conhece o valor da missão. Ao Papa preocupa a barbárie. O Papa, julgo que não estou a abusar, dizendo que o Papa entende que a barbárie é uma sociedade que cultiva a liberdade sem referências, baseada nos instintos e nos apetites, numa sociedade que, de tanto querer ser puramente racional, se torna quase irracional, porque é absolutamente relativista, e a barbárie será a exclusão em absoluto da dimensão religiosa e da dimensão transcendente. E eu acho que o Papa pensa que países como o nosso ainda, que têm recentemente até manifestações de capacidade cívica dos católicos, de capacidade de organização, de capacidade de falar, de capacidade de defender valores, é um país, nós somos um país ou somos um povo para quem vale a pena falar e que temos, além disso, especiais responsabilidades. Depois, estou a ultrapassar largamente o tempo, o outro aspecto, e guardaria só dois, o outro aspecto importantíssimo
os outros aspectos importantíssimos da visita do Papa foram o modo, obviamente, agora sintetizado, porque sou um palavroso profissional e ocupei o tempo demais, foi o modo como o Papa tratou a questão dos crimes hediondos que foram revelados e que têm agitado a comunicação e o mundo no seio da Igreja, recusando as visões que afastam, que põem a culpa nos outros ou que têm teorias conspirativas, e explicando, e é por isso que o Pacheco Pereira, obviamente, às vezes errando nos aspectos que nos são mais sensíveis, considera o Papa quase como um Lutero, no sentido que ele é reformador. Este Papa é de facto um reformador, porque ele disse várias vezes que a Igreja tem de fazer uma reaprendizagem, que a Igreja tem culpas, que a Igreja tem que fazer penitências, que o maior inimigo está sempre dentro de nós. O Papa recusou sempre a linguagem do queixume, da trincheira, dos perseguidos, das catacumbas, sem querer atribuir qualquer carga negativa a esse aspecto. E mesmo quando falou do próprio tema difícil, ele próprio reconheceu expressamente a culpa e a necessidade de reaprendizagem e de purificação. Mas depois, quando, por exemplo, falou com os agentes culturais, como hoje se diz, uma expressão horrível, mas diria vultos da cultura, também não posso dizer porque eu estava lá e não sou, mas quando falou com as pessoas, com o mundo da cultura em Portugal, o Papa disse também coisas importantes sobre o diálogo e sobre o modo como nós tratamos o diálogo com os outros. Porque o Papa não falou de uma verdade como sendo um código de regras e princípios completamente acabado e perfeito, que nós temos de dar aos outros para substituir o código que eles têm. Um pouco o sentimento das cruzadas, se quiserem. O Papa falou do diálogo com a verdade dos outros, recusando aspas para a palavra verdade, e dizendo e contrapondo à verdade dos outros a verdade dos católicos, que não são os códigos, ou melhor, não são só os códigos, as regras, o emaranhado de condensações doutrinárias ao longo do tempo, mas que é Cristo. A verdade é Cristo. A nossa verdade não são os códigos. Não é que as coisas são assim e transformaram-se em assado e devem ser vistas de cozido. A nossa verdade é Cristo como modelo, e isso é muito mais fácil de dizer aos outros do que dizer-lhes: tenho aqui um código e proponho-te que substituas o teu código pelo meu. Portanto, o que o Papa disse foi que a nossa verdade é uma proposta de um modelo global. E esse modelo global é Cristo, e obviamente que esta linguagem é mais fácil, ou como se diz hoje também, é mais operativa no diálogo com os outros. Depois, o Papa não deixou de falar na crise económica, nem na importância, aliás, já vinha de trás o seu pensamento sobre a ética e a economia, não deixou de relembrar esses aspectos, e na responsabilidade do cristão, que em vez de estar virado para si mesmo, a procurar salvar-se, deve estar virado para os outros com uma responsabilidade especial. Enfim, eu poderia não me calar, mas diria, para terminar, que a visita do Papa trouxe ao país uma enorme sensação de paz e de esperança, no momento em que ninguém parecia capaz de dar um momento de paz e esperança ao país. E é uma coisa típica: as sociedades que rejeitam o transcendente são obcecadas com a segurança, com o conforto, com a segurança no sentido material, são obcecadas com o conforto, mas vivem cada vez com mais medo. E, num certo sentido, a sociedade portuguesa, antes da visita do Papa, era uma sociedade profundamente amedrontada, profundamente desesperançada,
e a esperança, e o Papa trouxe esperança na sua figura, na sua mensagem, na sua palavra, no modo, felizmente, como todas as coisas correram, de um modo quase, diria, quase perfeito, e a esperança foi capaz, por um tempo que eu espero que seja longo, foi capaz de tirar um medo a uma sociedade a quem disseram durante tempo demais que a segurança só se alcança com as certezas ligadas à matéria. Foi assim que eu vi, é assim de que lhes falo. Muito obrigado.